Eu não sei se isso aconteceu. Pede que você conte um fato ocorrido num avião em que você viajava, cujos motores entraram em pânico. E você também, como os demais passageiros, o que era perfeitamente natural, entrou em pânico. O que aconteceu dentro desse avião? Essa resposta exige, vamos dizer, uma atitude, talvez, de fazer um pouco de moço, mas é a verdade que eu vou contar. Em 1959, eu me dirigia de Uberaba, para onde eu me transferi recentemente. Eu me dirigi para Belo Horizonte. Depois de uns 10 minutos, o avião começou a se inclinar para um lado, para outro, às vezes fazia assim uma pirueta, e o pessoal começou todo a gritar e a pedir a Deus, pedir socorro. Eu estou ali acompanhando. Veio o comandante do avião e disse que não nos impressionássemos, que era um fenômeno chamado vento de cauda, e que apenas chegaríamos um pouco mais depressa. Mas algumas pessoas disseram, mais depressa no outro mundo. Eu então comecei também a me impressionar, e nós íamos, a gente começou a vomitar, e a gritar, a apertar o cinto, aqueles amigos começaram a orar, as senhoras começaram a fazer o terço, eu com muito respeito, mas quando vi aquela atmosfera eu comecei a gritar também. Eu percebi, todo mundo está gritando, eu também vou gritar, porque isso é a hora da morte. Eu comecei a gritar, valeu, meu Deus. Comecei a pedir socorro, a misericórdia de Deus, mas com escândalo, né? Mas com Então aí entra o espírito de Emmanuel, parece que é uma coisa. Entrou no avião? Então passou no meio do pessoal, o pessoal não vinha como a maioria dos nossos amigos, mas também não estava na presença dele aqui. Então ele disse assim, por que é que você está gritando? Eu escutei o seu pedido, o que há? Porque aquilo já tinha mais ou menos 20 minutos, né? Eu falei assim, bem, o senhor não acha que estamos em perigo de vida? Eu disse, estamos, e o que há com isso? Não tem muita gente em perigo de vida. Vocês não são privilegiados, né? Eu falei assim, tá bem, se estamos em perigo de vida, eu vou gritar. E continuei a gritar, socorro, meu Deus, e o povo todo gritando socorro. Então, ele disse, você não acha melhor parar com isso? Dar testemunho da sua fé, da sua confiança na imortalidade? Você, mas é a morte, e nós estamos apavorados diante da morte. Ele disse, está bem, então você acha que vai morrer? Eu disse, o senhor não acha que estamos em perigo de vida? Eu disse, estamos. Eu disse, está bem, eu estou com muito medo, estou apavorado. Como todo mundo, eu estou partilhando, eu também sou uma pessoa humana. Eu estou com medo também desta hora de morrer nesse desastre. Eu disse, está bem, então morra com educação. Cala a boca e morra com educação para não afligir a cabeça dos outros com seus gritos. Morra com fé em Deus. Eu quero só saber como é que me pode morrer com educação. Como é que pode morrer com a educação? Então, se até o Chico, né, nos mostra essa humanidade, né, nos mostra esse sentimento que é tão natural, que é o medo em nossas vidas, imagine uma parte de nós, né, não tem como não temer, e a gente vai trabalhar um pouco sobre o que está por trás de tudo isso, para aqueles que realmente temem, né, ao contrário de vocês, pelo que a gente viu. Na verdade, eu não tinha medo da morte. Eu tinha pavor. Eu tinha um verdadeiro pânico sobre a morte e o morrer. Quando eu era criança, eu escutei do meu pai, que era a primeira referência que eu tinha a respeito dos entendimentos das coisas da vida. E meu pai falou que morreu, acabou. Escutei meu pai falar para mim que morreu, acabou.
Então você imagina aquilo na cabeça de uma criança. Eu sempre muito racional, sempre busquei racionalizar demais as coisas. Então, quando eu ouvi aquilo do meu pai, para mim mexeu demais com a minha cabeça, a ponto de eu me ver quase enlouquecendo quando eu pensava na morte. Essa ideia de que a morte acaba com a vida, ela, na minha cabeça, ela não fazia sentido. Eu me questionava do que vale ser bom, do que vale ser ético, do que vale ter moral. Se morreu, acabou. Do que vale não passar por cima dos outros para conseguir o prazer daquilo que eu gostaria de ter? E tantas outras coisas. Então, mesmo quando criança, racionalizar sobre isso me colocou num período muito difícil da vida, por conta justamente disso. Eu imaginava que se a morte fosse o fim de tudo, com isso os maus ganhariam muito. E aí eu, vendo o material do Sócrates, ele traduzia um pouco dessa minha sensação na época. Ele dizia o seguinte: se a morte fosse mesmo o fim de tudo, seria isso um ótimo negócio para os perversos, pois ao morrer teriam canceladas todas as maldades, não apenas do seu corpo, mas também da sua alma. E Bezerra de Menezes vai complementar essa frase dizendo: doloroso e cruel o desengano dos que acreditam no nada após a morte. E aí você vai pegar e afunilar o raciocínio sobre isso e ver, por exemplo, digamos que a gente vive uma média de 70 a 80 anos. Na verdade, isso é um cisco na vida. Há um poeta que diz que a vida é muito curta para ser pequena. Nos falta até parâmetro linguístico para determinar quão pequeno, quão minúsculo é esse quadro, esse recorte da nossa vida. Eu imaginava, se a vida ela começa no útero e termina no túmulo, de fato, ela perde o seu sentido. E se Deus é soberanamente bom, justo, perfeito e misericordioso, como me foi apresentado também na infância pela igreja, aí é que não fazia sentido mesmo acreditar que a vida era apenas esse corte minúsculo entre 70 e 80 anos, se a gente puder assim comparar. Foi um período muito perturbador, porque eu comecei a perceber que a gente começa a morrer a partir do momento que a gente nasce. Na verdade, a gente já nasce com uma contagem regressiva, O relógio começa a contar, por isso que eu até encontrei aquela imagem como capa, porque ela simboliza muito bem isso. O relógio começa a contar a partir do momento que a gente nasce. E aí é onde entra a doutrina espírita na minha vida. Eu passei um bom tempo muito perturbado por conta desse pavor, desse pânico da morte, até que eu encontro a doutrina espírita. E eu costumo dizer que a primeira gratidão que eu tenho com o espiritismo foi justamente nesse aspecto, porque ela me trouxe a consolação extraordinária, que a morte não acaba com a vida, que a morte não é o fim, e que existe um universo novo, extraordinário, fantástico, a nos esperar nesse evento, ou após esse evento, que é natural na vida de todos nós. A morte apenas destrói o corpo, mas a nossa consciência, a nossa individualidade, a nossa personalidade, ela continua intacta. E isso é fabuloso. Encontrar diante desse conceito, e o melhor, de forma lógica e racional, como a doutrina espírita nos apresenta, para mim foi um descortinar de um universo maravilhoso. Sobretudo no aspecto que tanto eu temia. A partir daquele encontro, ou daquele reencontro, com aquelas informações, com aquele conhecimento, a minha percepção de vida mudou completamente. Imagino que, de alguma forma, todos aqui passaram por isso. Não só no aspecto da morte e do morrer, mas no aspecto ampliado da vida e do viver.
a morte não muda ninguém, nem para melhor, nem para pior. E como diz a Cione, tal na vida, tal na morte. Se nós não morremos, se a nossa individualidade, nossa consciência continua intacta, a nossa personalidade continua integral, o fato de perder o corpo não muda em nada quem nós somos. E aí está o grande segredo, o grande dilema do processo do morrer, do que nos espera, do que nos acontece, que a gente vai poder desenvolver nessa noite. No fundo, como Valdinha muito bem colocou ali, entre outras coisas, nós temos medo do desconhecido. Tudo aquilo que nós desconhecemos, naturalmente, pode nos colocar numa situação de medo, de temor, de insegurança. Se eu pegasse uma caixa aqui fechada e pedisse para vocês colocarem a mão, apesar de vocês confiarem em mim, mas certamente a gente ia colocar a mão com certo receio. Da mesma forma, quando a gente precisa fazer uma mudança de vida para um lugar que nós desconhecemos, né? Nós temos medo, nós nos sentimos inseguros. E, de novo, isso faz parte da natureza humana, faz parte do nosso instinto de preservação e de conservação. Então, nós temos muito mais medo do desconhecido do que propriamente da morte. Porque, no fundo, tudo aquilo... na verdade, nós crescemos acreditando na ideia que, ao morrermos, até pela nossa herança católica, imagino que a grande maioria, a ideia que nos foi apresentada da morte, em que, após esse episódio, nós vamos esperar o processo de julgamento. E, a partir do julgamento, a gente vai para o céu ou a gente vai para o inferno com purgatório no meio. Nos foi apresentado isso desde a infância, mas em algum momento, imagino que alguns de nós racionalizamos a respeito se de fato isso era verdade. Será que é assim mesmo? Na hora do vamos ver, na hora realmente fatídica dessa transição, será que aquilo que eu acredito é verdadeiro? E isso nos coloca, uma boa parte de nós, um conflito existencial muito grande em relação a que nos espera após a morte. Porque, racionalmente, nós somos convidados a pensar se de fato aquela forma que nos foi apresentada configura o que é real. Porque aí a gente tem um dilema durante a nossa vida, que é essa dualidade entre aquilo que nós acreditamos e aquilo que nós temos certeza. Você acredita no céu ou no inferno? Mas eu pergunto, você tem certeza absoluta da existência como foi apresentada? No fundo, de novo, como nós racionalizamos, essa fronteira entre crença e certeza, ela é determinante para o nosso temor diante desse evento da morte e do morrer. E aí a gente, em meio a essa busca de transitar entre crença e certeza, a gente mergulha, né, rumo ao desconhecido. E aí um outro dilema e outra questão que a gente precisa trabalhar nessa nossa trajetória rumo a esse relógio contando, né, contra a gente, contra o tempo, a questão do apego e do desapego. Quanto mais nós formos apegados às coisas e às pessoas, mais propensos nós estaremos ao sofrimento. Isso não só em relação à morte, mas em relação à nossa experiência encarnada também. Quanto mais apegado nós formos às coisas e às pessoas, mais suscetíveis nós estaremos a diversos tipos de sofrimento. Então, se a gente acompanha o raciocínio de que a morte não acaba com a vida, de que eu continuo sendo quem eu sou, que a minha consciência continua intacta, então, quanto mais apegado eu for às coisas e às pessoas, mais sofrimento ou menos sofrimento, dependendo dessa minha relação com apego ou desapego, eu vou me encontrar no mundo espiritual. E aqui a gente teria um grande confronto também real na nossa cultura, que de fato nós não fomos educados para a morte.
nós não tivemos essa educação. Da mesma forma que nós não fomos educados para o amor, a gente também não foi educado para a morte. Por isso que ela nos dá essa condição, muitas das vezes, de temer, né, esse nosso encontro inevitável. E aqui caberia abrir um outro espaço para a quantidade de questionamentos que a gente teria a respeito desse tema, que é extremamente vasto e que não temos a mínima pretensão nem presunção de esgotar nada, muito pelo contrário. A nossa intenção aqui é de instigar todos vocês, estimular todos vocês à busca do conhecimento, através até mesmo do que a doutrina espírita, da casa espírita, ela tem para nos oferecer. Mas vejam questões que a gente poderia trabalhar aqui tranquilamente, que está no nosso imaginário, que nós trazemos, sobretudo aqueles que estão conhecendo a doutrina espírita recentemente. Né? Existe o dia e a hora para morrer? Existe de fato na visão espírita céu e inferno? O que acontece com o espírito quando ele morre? Como é que se dá esse desprendimento? Né? Como é que se dá essa transição da vida material para a vida espiritual? Onde é que os espíritos ficam quando eles morrem? Deus, de fato, castiga, e isso é mais um temor para a gente colocar na pauta dessa transição. O desencarne dos espíritas é mais tranquilo. O fato de ser espírita, né, consequentemente, faz com que o desencarne seja mais tranquilo, seria outro questionamento. E outra, que os espíritos, de fato, eles podem encontrar aqueles a quem conheceram durante a sua vida encarnada. Então, você imagina a quantidade de questionamentos que a gente tem a partir de um único tema para trabalhar, principalmente dentro dos diferenciais que a doutrina espírita contribui, né, para responder todos os porquês da nossa vida. E aí aqui a gente aproveita esse ponto para reforçar o convite a todos vocês para não ficarem só nessa reunião de quarta-feira. Eu costumo dizer que essa reunião é um monólogo. Vocês vêm, sentam e escutam o que a gente tem para falar aqui e depois vão embora. E imagine que em todas as conversas aqui de quarta-feira, a gente muitas vezes sai daqui com um turbilhão de dúvidas e questionamentos, de curiosidades a respeito de todos os temas que são trazidos. E que essa dinâmica da quarta, ela não nos proporciona, né, a possibilidade de interagir mais. Por isso que a casa ela tem as reuniões de estudo que acontecem todos os sábados às 16 horas. E essas reuniões são justamente oportunidades que a gente tem de pegar todos esses questionamentos e todos os outros que a gente tem, juntar com os outros participantes e trabalhar de forma interativa, usando a lógica e a razão que a doutrina espírita nos apresenta. Então fica de novo reforçado o estímulo para que vocês busquem, nem que seja por curiosidade, nem pelo menos conhecer uma vez, só escutar, né, os trabalhos que são desenvolvidos de estudo na casa todos os sábados a partir das 16 horas. Mas aí a gente escuta aí fora das pessoas que não são espíritas, principalmente, quando a gente vai falar sobre essa ideia de que existe vida após a morte, muitos argumentam, né? Mas ninguém nunca voltou para dizer. Imagino que vocês já escutaram isso, né? Mas ninguém nunca voltou para dizer. Como é que você pode afirmar que existe vida após a morte? E aí onde entra que nós estamos aqui hoje numa casa espírita justamente porque eles não só voltam para dizer, como a gente vai descobrir que eles nunca foram. Que eles estão presentes o tempo todo em nossas vidas. Nós estamos aqui hoje porque a doutrina espírita, ou doutrina dos espíritos, melhor dizendo, e Kardec é muito feliz quando usa essa terminologia, porque a doutrina não é de Kardec. A doutrina é dos espíritos, promovida, trazida pelos espíritos. Então nós estamos numa casa espírita por conta justamente do fato de que a vida existe após a morte, que ela é indestrutível e que nós somos seres eternos da criação.
A doutrina espírita surge justamente da observação do fato de Kardec para o fenômeno mediúnico. E o fenômeno mediúnico é um fato, é uma lei natural, que independe de eu acreditar, de eu saber dela. Ela vai continuar existindo. Eu posso até me negar a acreditar, a conhecer. Ela não vai deixar de existir por conta disso. E ela não é propriedade da doutrina espírita. A mediunidade é uma condição natural humana. Alguns têm uma mediunidade mais ostensiva, mas a grande maioria de nós, a gente tem ela na sutileza, muitas vezes da intuição, como exercício. Mas ela é um fato, e que ela não é propriedade de religião nenhuma. Nós vamos ver pelos estudos antropológicos, a observação de que desde os homens das cavernas já existiam ali registros de um contato com a divindade, com a espiritualidade. Cada um do seu jeito, cada um relativo à sua época. Só que aí nós vamos ver de forma mais presente, mais massiva, há pouco mais de 150 anos, através das observações de fatos, né? Observados, trazidos por Kardec, que fazem com que a gente esteja aqui hoje, debatendo sobre esse tema com a nova ótica do que a gente estava acostumado. Os Espíritos vieram nos provar que a vida é eterna, que nós tivemos um início, mas nunca seremos destruídos. Deus criou os Espíritos, como eles mesmos dizem para Kardec. Todos nós somos criados simples e ignorantes, mas fadados à perfeição. Fomos criados, tivemos o início, mas não temos um fim. Que o amor é o alimento das nossas almas. Os Espíritos também nos asseveraram. O amor é o alimento das nossas almas. E o grande sentido de vivermos e por onde nós vamos conseguir evoluir e desfrutar da verdadeira felicidade que Jesus nos apresentava. Eles nos respondem a todos os nossos questionamentos, e o que é melhor. Que essas respostas, todo esse trabalho é construído dentro da lógica e da razão, e o que nos formata para todos nós, estamos inseridos numa fé raciocinada. A doutrina espírita ela não tem a ciência, muito pelo contrário, ela busca andar lado a lado, mostrando que é possível unir sim ciência e fé. A ciência, como diria Rossandro, a ciência não é contra Deus. A ciência ela é a favor da verdade. No dia que a ciência comprovar a existência de Deus e dos Espíritos, elas vão defender tudo isso muito mais do que a gente. E a gente sabe que é só uma questão de tempo. Nessa nossa busca, nós entendemos de forma essencial no Espiritismo que nós não somos um corpo que tem um espírito, nós somos um espírito que tem um corpo. Isso faz uma diferença enorme. Porque, ao contrário de outras religiões que acreditam que o espírito pertence ao corpo, se eu acreditar que o espírito pertence ao corpo, quando o corpo morre, automaticamente, naturalmente, o espírito também morre. Mas quando eu inverto esses valores, muda completamente. Nós vamos aprender com a doutrina espírita que nós somos um espírito, uma experiência temporária em um corpo. É o corpo que pertence ao espírito e não o contrário. Portanto, quando o corpo morre, o espírito, a essência, a mente, a individualidade, a personalidade, continua intacto, continua vivo e ativo. Isso aqui é mais importante. Nós vamos ver no campo da ciência a diferença entre mente e cérebro. Existem estudos no campo científico, independente da religião, estudos bem avançados em busca de trabalhar a diferença desses dois pontos. Porque a gente convencionou durante muito tempo que a mente pertence ao cérebro, ou que a mente é uma consequência, um instrumento do cérebro. E aí nós vamos ver que na verdade é o contrário. O cérebro que é um instrumento material da mente. E aí, do ponto de vista científico, nós temos os casos de AQM, que eu acho que vocês já escutaram falar,
que são as experiências quase mortes. E os cientistas já vêm há algum tempo pesquisando sobre isso, porque até hoje eles não conseguem explicar como é que uma pessoa clinicamente considerada sem atividade cerebral, ou seja, não existe registro nenhum cerebral quando ela está em coma. Coloca ela num tomógrafo, numa ressonância magnética, não há registro cerebral. Se não há registro de atividade cerebral, consequentemente, nenhum dos sentidos podem estar ativos, muito menos a visão. E aí, nos casos de pessoas que passam por um estágio desse e conseguem retornar, a grande maioria relatam que não só estavam ativos, como presenciaram muitas das coisas que aconteceram ali durante o estado de coma. E o que é muito comum a maioria deles relatarem é verem, saírem do corpo e observar de cima para baixo os acontecimentos. Né? E tão curioso que em alguns casos eles relatam detalhes do que aconteceu muitas vezes num processo cirúrgico. Quem estava lá, como é que estava, o que pegou, o que fez. E aí a ciência se vê diante de um dilema que eles não conseguem ainda explicar. Como é que pode? Se o cérebro não tem atividade, como é que essa pessoa consegue registrar tudo isso? Mas a doutrina espírita já tem contribuindo com isso há mais de 150 anos, mostrando justamente que a mente está no espírito e que ela não é instrumento do cérebro. Né? Os cientistas ainda não conseguem dar nome a isso, mas também nós sabemos que a coisa caminha, né, para chegar a esse ponto conclusivo, né, da existência de algo que nós chamamos de espírito, que preexiste a vida do corpo. E aí onde é que nós encontramos resposta para todos esses questionamentos? O melhor livro de todos os tempos, o Livro dos Espíritos. Quem tiver dúvida, né, sobre qualquer assunto, sobre qualquer tema, principalmente sobre o da noite de hoje, aconselho, né, que vocês busquem o trabalho de estudo desse livro. E novamente reforço, é o livro que nós estudamos. E recentemente estamos estudando no sábado, a partir das 4 horas. No Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar no capítulo 3, um capítulo específico sobre o tema, né? Retorno da vida do corpo à vida espiritual. E ele vai falar sobre a alma após a morte, sua individualidade, a vida eterna, separação da alma do corpo, perturbação espiritual a partir desse evento. Entre alguns questionamentos, né? Um dos primeiros que Kardec questiona: o que são os espíritos? Quem são vocês? E a resposta é muito clara. Nós somos as almas dos homens que aí viveram. Nada mais, nada menos do que isso. Somos pessoas apenas sem corpos. Em que se transforma a alma no instante da morte? A alma após a morte conserva sua individualidade? Os espíritos respondem: sim, jamais a perde. Que seria ela se não se conservasse? Kardec pergunta: a alma nada leva consigo deste mundo? E os espíritos respondem: nada além da lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Esta lembrança é cheia de doçura ou de amargor, conforme o uso que ela tenha feito da vida. Quanto mais pura, mais ela compreende a futilidade do que deixa na terra. Está associado ao que a gente comentou anteriormente, a respeito do apego, a respeito das questões materiais. Quanto mais apegado nós formos, mais é difícil, mais vai ser difícil, sobretudo apego às questões materiais. Mas vai ser difícil esse processo de readaptação ao retorno ao mundo espiritual. A separação se opera instantaneamente e por uma brusca transição. Há uma linha que demarque, eu não vou ler, vou deixar o gostinho que quero mais para que vocês busquem, até porque o nosso tempo já está se esvaindo e eu queria compartilhar outras coisas com vocês. Que sensação experimenta a alma no momento em que se reconhece no mundo dos espíritos? Isso é Kardec perguntando. Ou seja, todos os questionamentos de vida, sobre a vida, Kardec fez isso para a gente. E o que é melhor, obteve todas as respostas de forma lógica e racional, que nos fazem estar realmente bebendo dessa fonte luminosa que é a doutrina dos Espíritos. E aí, nós vamos ver que não é a morte que nós devemos temer, mas sim a certeza da vida. Não é a morte que eu tenho que temer. Eu tenho que temer a certeza da vida. Porque a certeza de que eu vou continuar vivo vai me colocar num processo
de autoencontro com a nossa própria consciência. Não vai ter Deus, não vai ter ninguém nos julgando. Vai ser a nossa própria consciência a nos julgar, a nos questionar sobre o que nós fizemos, a oportunidade que Deus nos deu. E aí, isso de alguma forma responde para onde vai e como nós vamos estar após a morte. O que vai acontecer comigo, particularmente, após a morte? É só você se autoavaliar. Se a morte não muda ninguém nem para melhor, se eu continuo intacto, eu vou ter esse encontro ampliado, potencializado de mim comigo mesmo, com minha consciência. E aí nós vamos ver que quanto mais culpas, ressentimentos, mágoas e arrependimentos nós carregamos, mais doloroso, mais sofrível vai ser esse processo da morte e do morrer. De novo, não é uma transferência para fora da gente. Muito pelo contrário. É uma viagem para dentro. Então, quanto mais mágoa, quanto mais ressentimento, né, nós carregamos, da mesma forma que nós sofremos por conta disso, em que estamos encarnados, isso é potencializado. E aí é o convite que Jesus faz há mais de 2000 anos, mostrando que a essência e o sentido da nossa existência é aprender a amar. Porque quando nós aprendemos a amar, nós conseguimos perdoar. Quando nós aprendemos a amar, nós exercitamos as necessidades que nós temos de trabalhar a fraternidade, a solidariedade, consequentemente a não guardar mágoa, rancor e ressentimento. É um convite que já nos é feito há muito tempo. E é esse sentido das nossas vindas e vindas aqui. Aprender a amar. A ideia de céu e inferno. Na doutrina espírita, a ideia de céu e inferno físico não existe. Os espíritos apresentam essa ideia que nós trazemos de outras religiões. O céu e o inferno é um estado de consciência que nós vivenciamos muitas das vezes aqui mesmo encarnado. Quantas das vezes na prática a gente já fala isso, meu Deus, minha vida está um paraíso. Estou vivendo um céu, minha consciência está tranquila. Da mesma forma, o contrário acontece. Meu Deus, eu estou vivendo um verdadeiro inferno na minha vida, porque a minha consciência não está em paz. E esse peso da consciência é tão grande que não nos permite, mesmo apesar das conquistas materiais, viver esse paraíso, viver uma vida mais sossegada. Então não é diferente o processo da morte. Isso nós carregamos conosco mesmo. Então a pergunta que devemos nos questionar é: como é que está a nossa consciência? Como é que eu estou? As escolhas que eu estou fazendo? Como é que está a minha vida aqui? Porque é isso que eu vou levar. Esse estado de sossego ou desassossego que vai me acompanhar. Então é importante, e o Espiritismo nos convida a todo tempo, a nos policiar a respeito disso, a construir uma vida de tal forma que no processo natural da morte a gente esteja minimamente tranquilo com as nossas consciências, para que a gente possa ter uma transição das melhores possíveis. O tempo realmente está corrido ali. Eu vou adentrar algumas coisinhas aqui. Eu ainda tenho um episódio que aconteceu com Francisco de Assis e Leon, que era um dos companheiros que vivenciavam mais perto dele ali. E Francisco de Assis estava um dia a carpinar o seu jardim, cuidar das suas flores. E Leon, de forma muito inquieta, chega para Francisco e pergunta a ele: ô Francisco, o que você faria se soubesse que morreria hoje? O que você faria se soubesse que morreria hoje? E a mesma pergunta que Leon fez para Francisco, eu faria para vocês. O que vocês fariam se soubessem que morreriam hoje? Não daria nem tempo de voltar para casa para os familiares. O que vocês fariam se soubessem que morreriam hoje? Já tem gente inquieta ali. A cabeça vai a mil, né?
Eu queria correr para perto das pessoas que eu amo, eu queria correr para perto dos meus pais, dos meus filhos. Cada um de nós aqui, né, buscaria aí, pelo menos que esse momento fosse perto de algo que trouxesse para você um mínimo de consolo possível. Mas não dava tempo. Não dava tempo. E olha como a gente não está preparado para isso. Lembra? A gente não foi educado para a morte e para morrer. E quando a gente é questionado sobre algo que em algum momento vai acontecer, a gente não tem resposta pronta para isso. Muito pelo contrário, isso nos coloca num processo de inquietude muito grande. Você sabe o que é que Francisco respondeu para Leão? Leão pergunta: Francisco, o que é que você faria se soubesse que morreria hoje? Francisco, carpinando ali o jardim dele, cuidando das flores, olhou para Leão e disse: Leão, se eu soubesse que eu morreria hoje, eu continuaria carpinando meu jardim, cuidando das minhas flores. O estado de quê? Consciência em paz, consciência tranquila. Né? A gente roda e volta para a construção de uma consciência tranquila. Essa consciência tranquila, através de uma conduta reta diante da vida, ela vai nos dar a paz e o sossego para encarar qualquer desafio, principalmente a questão da morte. Quando é que nós vamos chegar nesse ponto também, tão tranquila, tão sossegada, dizer: se eu morresse hoje, não faria nada do que a mágica que eu estou fazendo. E aí nós vamos, eu vou adiantar aqui, porque aí a gente vem na outra questionamento que as pessoas fazem, sobretudo para nós espíritas. Ok, mas como é que você consegue provar isso? Como é que vocês provam que existe vida após a morte? É possível? E aí a gente vai lembrar o tempo inteiro conectado com parte do que a gente já compartilhou hoje. A importância da mediunidade. A importância e a realidade, o fato que os espíritos se comunicam. Né? E contra isso não tem como você questionar diante de fatos que são tão cheios de detalhes. A gente vai ver a vida de Chico Xavier, por exemplo, as cartas escritas, as experiências de compartilhar mensagens que vinham do mundo espiritual, com famílias em que ele não tinha acesso nenhum a elas. Não tinha como ele acessar informações que eram tão precisas, tão íntimas. Muitas informações que nem a pessoa que estava ali ela sabia, só o, entre aspas, o morto. Né? E todas as mensagens, né, a sua grande totalidade, ela é cheia de riqueza desses detalhes que não tem como a gente contra-argumentar, a não ser que, de fato, eu tenho que comprovar que esses espíritos estão muito mais vivos do que a gente imagina. Tem um trabalho do jornalista Marcelo Souto Maior, não sei se você já ouviu falar, mas ele foi a última pessoa a estar com o Chico, né, a fazer o trabalho de biografar o Chico. E aí, após biografar o Chico, ele biografou também Kardec. Então, é uma obra que eu aconselho quem tiver curiosidade sobre esse tema, né, buscar, porque é um trabalho fantástico. E aí, Marcelo teve essa oportunidade de estar com o Chico nos últimos momentos dele aqui encarnado. E Marcelo era um jornalista cético e ateu. Isso traz realmente um valor muito grande para a obra que ele conseguiu realizar, porque ela está feita sem a influência, né, da crença. Como era uma pessoa ateia, né, cética, então a riqueza ou a pureza do que está ali é muito valiosa para a gente ter acesso. Então eu aconselho vocês buscarem as obras de Marcelo. Nós temos as vidas de Chico Xavier, nós temos uma outra obra que ele fez que é sobre o véu de Ísis, que vai falar sobre as cartas às mães, que é uma obra só sobre as cartas, as psicografias, e a última que ele fez foi justamente a biografia de Kardec. E tanto que os dois principais livros deram origem, aliás, os 3 livros deram origem a 3 filmes. O filme de Chico é baseado nessa obra, na biografia dele.
O outro filme, As Mães de Chico Xavier, também baseado no segundo, e o filme Kardec. Então, é uma bibliografia que eu aconselho quem tiver a oportunidade de acessar. Eu ia passar aqui um pequeno vídeo do Marcelo, mas como o nosso tempo se esgotou, eu vou deixar para outro momento, certo? Eu queria encerrar com um material que eu encontrei na internet de uma médium recente de Brasília, chamada Maíra, e mostrar apenas um recorte que a gente fez de como é esse universo de consolação através da mediunidade, dentro da visão espírita, trazidas, né, e acessíveis a todos nós, sobretudo aquelas pessoas que sofrem profundamente a perda de alguém amado, alguém muito querido. Hoje eu estou com a dona Gema Messana Araldi. Quer falar com a filhinha dela? Mandar um beijo, a dona Graça Araldi. É italiana, viu, gente? Não chore não, já está chorando. Não chore não. É uma família muito querida também, que já me acompanha. E a mãe dela é italiana, por isso que eu quase não sabia falar o nome. Mas diz que te amo muito. Dona Marlene Figueiredo, eu estou com o Eduardo e Ricardo, que manda um abraço, diz que está muito feliz com a reação da senhora, que agora a senhora vai seguir. Então está muito feliz. Os dois estão juntos, tá bom? Agora vem aqui. Eu estou com o senhor Paulo, o senhor Hernandes, o senhor João e a senhora Geraldina. São 4 irmãos desencarnados que procuram por Orlando, Geraldo, Manuel, Fernando, Dulcineia, Raimundo, Ana, Grissélia e Jocélia. São os filhos do seu Joaquim e da dona Cleide, não é? Aí eu sabia que eu conhecia você, eu falei com o Sivaldo. Isso são os irmãos por parte da dona Cleide. Gente, ele tá passando mal? Tá tudo bem? Que estás nos céus. Tá tudo bem então, gente. Alguém vai tomar água para ele, por favor? Só lá de trás, pega uma água para ele, por favor. Não chore não, porque quando receber a carta vai ficar pior. Não chore não. Vou passar aqui para outro. Olha a quantidade de informações que ela traz, nome de pessoas que até as que estão ali presentes, muitos desconheciam, né? Se eu tivesse ficado em casa naquela noite, se tivesse saído com Paula para outro lugar, Desculpa, acho que é isso aqui. Perdão. Em agosto de 2006, eu fui brutalmente assassinado, espancado por espíritos doentes que não entendiam e ainda não compreendem o valor de uma vida. Mas eu penei durante dias na UTI, cirurgias, sofrimento para minha família, até dívida com o hospital eu deixei. Meu nome é Ivan Rodrigues da Costa, Neneco para os conhecidos. Filho pobre de uma mãe rica de amor, carinho, ensinamentos e muita evolução espiritual. Se eu tivesse ficado em casa naquela noite, se tivesse saído com Paula para outro lugar, teria acontecido exatamente igual. Tudo como foi, pois não podemos fugir do que temos que passar. Vovó, com outras palavras, diz que ninguém foge da morte, e eu não tenho arrependimentos. Amei e fui amado pela minha família, e nunca me faltou amor. E as baixarias que nós fazíamos nas festas da família eram demais. Todas as missas estive presente, e na igreja Santo Antônio eu me emocionei demais. Acompanhei o julgamento de Alexandre, Fernando, Francisco, Tiago e Edson, mas não com olhos de vingança, mas com olhos de amor e compaixão. Desejo vê-los mudar e de abraçá-los e dizer: sigam em paz, pois seus socos, chutes só marcaram o corpo, meu espírito está intocado. Só lamentei ter que ver mamãe saindo, chorando, passando mal e se ausentando no julgamento. Mãe, dá graças a Deus, pois não fui eu que tirei a vida de ninguém, e sim eu complementei a vida das pessoas com a minha alegria. Eu sou o mesmo que corri atrás do trio, do baiano de coração, de axé, muito axé. Fiquei tão feliz quando Camila passou na carteira de advogado. Eu amo as minhas irmãs e tenho para elas imenso amor, cuidado e atenção.
Grande presente Deus nos enviou, TT. Pena não tocar ela, mas ela está no meu coração. Amo vocês, feliz data, mãe. Você é a melhor pessoa do mundo. Ivan Rodrigo da Costa. É um dos exemplos de perdão mais bonitos que eu escrevi aqui para vocês. Esse rapaz foi assassinado em 2006, morto a pancadas pela ignorância de criaturas que não entendiam ainda. E ele disse que acompanhou o próprio julgamento dele, e não com olhos de vingança, mas com olhos de perdão, que queria poder abraçar os assassinos. Então ele foi um dos maiores exemplos de perdão que eu conheci nas cartas até o momento. E é um menino muito bonito, muito dos olhos claros, coisas que ele, né, ele destoou um pouco das meninas por causa dos olhos, né? Como essas, nós temos zilhões, né, por aí afora, de oportunidades consoladoras através da mediunidade, né, que dão prova de que, de fato, a morte não é o fim. Que a vida supera tudo isso. E como nós colocamos diversas vezes nessa noite, fomos criados por Deus, simples e ignorantes, destinados à perfeição. Somos espíritos indestrutíveis, somos espíritos eternos. A morte apenas acaba com o corpo, mas a minha essência continuará para sempre viva. Gostaria de encerrar com um pequeno versinho que diz o seguinte: se a morte me leva, eu digo a ela, vou contigo, mas volto outro dia. Nós choramos na dor da despedida, quando não entendemos outros planos. A distância se choca com os anos, a lembrança na mente é sem medida. A saudade maltrata na ferida, mas o tempo lapida essa agonia. Cada gesto mais puro é poesia, e nós somos o verso que tem nela. Quando a morte me buscar, eu digo a ela, eu vou contigo, mas eu volto outro dia. Muito obrigado, pessoal. Muito bem, então após a exposição, para quem ainda tem alguma dúvida, o Rogério, depois desse instante, pode tirar as dúvidas, né, de quem tenha sobre a continuidade da vida, né, e a forma de aproveitarmos também. Acho que isso é importante dizer, enquanto estamos aqui, este pedacinho de ciclo que a gente chama vida. Que isso nos ajuda no entendimento de que nada no que diz respeito à vida tem fim. Existem mudanças de ciclo em que há uma continuidade de projetos de conhecimento e evolução. Então, morrer não é o fim, apenas um novo recomeço. Vou pedir licença para diminuir a luz. O pessoal ali que estará realizando o passe, enquanto aqui nos reunimos na sintonia do bem e da paz, com o sentimento de quem já conheceu muitos nascimentos e renascimentos. Eis que temos mais um instante de celebrarmos este encontro fraterno, de celebração da vida,
de alegria porque temos uns aos outros, de sentimento por aqueles que enfrentam seus desafios e lutam para vencer a dor, a distância, a partida, mas que não perdem ou não perderam nunca o sentimento de alegria e de certeza de que algo que foi construído e que chamamos de alegria, construções, bons momentos, eles permanecem em nosso mundo íntimo como páginas alegres que foram escritas para marcar o quanto é valoroso viver com responsabilidade, com alegria, com doçura, com equilíbrio e com harmonia. Desta forma, passamos a viver cada momento com singularidade, como se fosse único. Nada se repete. Mesmo as águas do rio que passam mostram que um rio nunca é o mesmo, porque suas águas se renovam. Então, no ciclo da vida, os momentos que seguem darão oportunidade a outros que surgem para marcar novas histórias, novas experiências, novos sentimentos que constituirão a riqueza dessa experiência. Dentro disto que foi colocado, passamos a lembrar então o quão importante foram os momentos que Jesus marcou a sua passagem aqui na Terra, porque foi uma vida que influenciou em várias vidas. O quanto foi importante a passagem de um Francisco de Assis, que deixou a nobre lição de que morrer não é o fim, e que para viver essa alegria nós deveríamos contextualizar o amor, a alegria, a música, aos amigos, mesmo ao sofrimento que ensina, aos animais que nos cercam. Ele celebrou a vida dando de si a certeza da alegria e do respeito a tudo que é obra da criação, porque sempre esteve em perfeita sintonia com o Criador de todas as coisas e com o Cristo, que representava para ele o grande irmão a ser imitado e para sempre lembrado. Partiu deixando um legado de compreensão, de paz e de fraternidade, nunca antes vivido, senão pelo próprio Jesus. Importa dizer que o mais importante não é acumular coisas, mas acumular sentimentos. Não é repetir histórias, mas viver a própria história com dignidade, com luz, com equilíbrio e com amorosidade. Por isso pedimos a Deus que possa lançar em todos aqui presentes a chama do amor, do perdão, da misericórdia e da caridade, para que multipliquemos as boas experiências e que sejamos em algum momento importantes na vida daqueles que nos cercam, espalhando esperança, paz, fé e harmonia. Que a fé, a paz e a harmonia possa contextualizar a bela construção que cada um pode realizar dentro de si próprio, o castelo das boas emoções, a casa simples dos bons sentimentos, a luz dos bons pensamentos que projetarão as boas atitudes e as boas ações do futuro. Que sejamos, de certa forma, construtores de uma bela e boa harmonia de valores intrínsecos ao bom comportamento e à boa vivência. Que os bons costumes e as virtudes sejam na vida de cada um os nobres e belos tesouros que guardaremos para a vida eterna. Muita luz, muita paz e fraternidade
no coração de todos. Que assim seja.